Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas ao nosso canal Filosofia de Primeira, trazendo aqui com vocês mais um tema para os nossos fóruns de reflexão aqui, com uma temática de nosso tempo, da pós-modernidade. Começa com um pensamento que eu vou aqui. Aquilo que foi criado para se tornar instrumento de democracia direta não se deve ser confundida em mecanismo de opressão simbólica. A liderança e a crise das instituições. Um dos grandes dilemas do nosso tempo se reporta à questão da liderança. De modo geral, trata-se de uma crise de líderes ou de um padrão a ser alcançado pela escassez de sujeitos hábeis para tal. Essa problemática se espraia no Estado, as organizações sociais, do setor público, para também no privado, até o chamado terceiro setor, até os domicílios e comunidades religiosas. É fato que é uma questão que envolve muitos pontos a serem depurados. Um fato de primeiro momento é que nos diz a questão de domínio. O sociólogo alemão Max Weber faz uma classificação de liderança e domínio. A legal, aquelas que são pautadas por regras, leis, estatutos ou por tratados. Um regime político é escrutínio popular. B. Tradicionais, advindos de legitimação ou personificação de uma determinada instituição. A sucessão de um novo monarca, de um novo líder religioso. C. Carismática, via devocional popular, onde se ganha a confiança do povo. Um novo tipo de líder destacado, de ordem política, religiosa, etc. O grande precursor da ciência política moderna, Nicolau Maquiavel, destaca o líder na figura do príncipe com condições necessárias para dominar, por virtudes, características pessoais, por fortuna, condições e preparo para tal, por sorte, por momento de decisão. Outro momento se diz a questão de autoridade e poder. Há uma enorme confusão geral no seu uso. A palavra latina se reporta àquele com pleno uso atribuído a cumprir autoridade, autoritas, no latim, realizar algo. A palavra poder, dínamos, é força e energia, normalmente confundida com violência. A crise é outra preposição a ser esclarecida. Se dá nas três áreas que sociologicamente é chamado de mão invisível. O Estado, ainda constituído contratualmente, carece de liderança de fato que possa gerenciá-lo por valores de justiça e moral, cujos sujeitos usam de forma impessoal e ética, principalmente para as novas gerações, para o bem comum. Outra economia que carece de sujeitos imbuídos de capacidade técnica humana para lidar com questões monetárias, financeiras, que sejam na abundância ou na escassez de recursos, de forma equânime, principalmente para gerações saberem agir em situações de finanças, pelo bom uso da ética, o ethos, e por último, a religião, talvez a mais complicada por causa da escassez de sujeitos preparados e vocacionados. Numa sociedade cada vez mais individualista e tecnocrata, achar sujeitos com senso de humanidade e espiritualidade, com senso de autoridade e empatia se tornou um grande desafio. O que a gente pode dizer nessa crise de instituições e de liderança? Vivemos um tempo de escassez de liderança, um vácuo de liderança. Pode ver, uma das grandes preocupações hoje é voltada a formar um líder, seja aí no ambiente público, seja um líder político aí dentro do cenário político, dentro das relações de poder, dentro aí de uma perspectiva de ciência política, ou simplesmente um líder religioso, ou alguém que vai gerenciar um organismo internacional, ou alguém imbuído aí de características para trabalhar com
pessoas, né? E trabalhar com pessoas é sempre um desafio, porque pessoas somos nós e o ser humano que somos, não, ninguém é obrigado a ter uma espécie de tutorial de cada um, né? As relações construídas a partir de uma relação de poder, de mando, elas se tornaram muito mais complicadas, principalmente no nosso tempo, que vivemos esse tempo, né? Por exemplo, nós vemos aí por exemplo, a curação de Charles III, e você vai ver nas pesquisas que a popularidade dele está em 50%. A mãe dele, que foi rainha, morreu nos 80% de popularidade, não? Então ele nem chega nem próximo daquilo que a mãe dele representou para o povo britânico, né? E dentro dessa crise das instituições, né, principalmente aqui no Brasil, que é lastimável você ver a, a postura de líderes, de pessoas públicas, pessoas que detêm uma certa influência, um certo poder, uma certa capacidade de mando, que são, você pode ver que são desastrosas, né? Tanto para candidatos eletivos ou principalmente para alguém que gerencia um setor público muitas vezes, que é uma verdadeira lástima. Não é imbuído de caráter, de ética, de alteridade, simplesmente age em benefício próprio, fica preso aos seus interesses. Essa tem sido a postura de muitos líderes, tanto dentro da política, não só do Brasil, mas no mundo, como dentro das empresas, os chamados CEOs. Nós vemos o momento dos CEOs, que são um CEO é o chamado diretor operacional, aquilo que faz as empresas acontecerem, né? E dentro da própria religião, da própria fé, né, você vê que há um momento aí de uma baixa de vocacionados dentro da igreja, dentro da própria família, né? Se questiona o papel do pai e da mãe, qual o simbolismo de autoridade, se é uma coisa muito opressora para alguns, como se deve se lidar como pais. Hoje tem que se falar de pais, orientação de pais, porque a confusão é tão grande que as pessoas estão completamente perdidas, né? Qual que é o seu senso de autoridade em relação ao filho? Ou seja, a crise começa dentro do lar e se espalha até o meio público, até o Estado. Então a gente vive essa crise de liderança, esse vácuo, que a gente vê muitas vezes as pessoas tendo uma voz de indignação em relação ao sujeito. Ele foi eleito para isso, ele é pago para aquilo, então ele precisa se portar de tal forma. Então, para encerrar esse fórum aqui, a gente fala dessa questão, porque se temos tanta carência de líderes, né? O líder não pode ser confundido com a ideia de chefe, né? Essa figura do chefe já não é uma figura que está sendo expurgada, ou que foi expurgada na maioria das instituições, das empresas, né? As pessoas não querem alguém com característica de chefe, mas sim de líder, que faça o troço acontecer, que traga motivação à equipe, que seja uma pessoa que tenha planos, que tenha motivação, que tenha espírito de equipe, de liderança, que saiba puxar as pessoas para atingir as suas metas. Então seria essa ideia de um vácuo dentro do que nós chamamos de liderança no mundo, que espraia desde da relação dos pais até ao cargo mais importante aí no meio público aí, de líderes, de religiosos, políticos e etc.